O céu acima. Como os astros nos contam uma história. Primeira parte, Quiron, por Kátia Vivas. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kátia Vivas e eu volto aqui para falar um pouco mais sobre astrologia. Eu queria falar um pouquinho sobre a astrologia do momento, tá? Eu vou falar sobre a lua cheia, sim, vou falar sobre o ano astrológico que se iniciou no dia 20, assim como a lua cheia que foi no dia 27. Mas assim, eu queria dar um sentido um pouco nessas coisas todas que a gente vem vendo. A gente passou por um ano de 2020 bastante tumultuado, bastante pesado, complicado. E nós entramos num outro ano 2021, que acreditávamos que fosse mais leve. É claro que ele é até mais leve que 2020, mas com muito mais mortos, principalmente no Brasil, né? E aí eu quis olhar um pouco, né? E uma coisa que me chamou a atenção, não só a mim, mas de vários astrólogos, né? É a questão do Quiron, que eu já vinha observando ele. Não só Quiron, tem vários planetas envolvidos nisso daí, que são movimentos mais longos, né? Então eu pensei no próprio Netuno, né? Já até falei um pouco sobre isso. E vou voltar a falar também, porque apesar dele sair agora em 2024, se não me engano, né? Eu acho que ainda tem um chão aí pra gente entender com Netuno. Mas Quiron está muito presente, principalmente no mapa desse ano astrológico, né, que se iniciou no dia 20 de março, como eu falei, e também da lua cheia. E Quiron, né, é um personagem na mitologia e na astrologia que fala muito sobre essas questões que nós estamos vivendo de doença, cura, saúde, né, e doença, enfermidade, de sentir-se inadequado, onde você tem suas feridas, enfim. Eu acho que eu vou começar por ele. Eu gostaria de começar por ele porque eu acho que é bastante intrigante a contribuição que ele vem dando nesse processo todo que a gente está vivendo. Bom, começa que Quiron já traz uma problemática astronômica aí, vamos dizer assim. Ele foi descoberto apenas em 1977, já teve muita confusão com relação ao que ele é, os próprios astrônomos não chegam a uma conclusão. Primeiramente ele foi tido como um asteroide, depois perceberam uma cauda, ele era um cometa, enfim. Na verdade, quando ele foi descoberto, só conseguiram retroagir o movimento dele até o ano de 1895. Mas parece que ele não é do sistema solar. Ele entrou no sistema solar, em algum momento foi capturado, né? Essa é uma discussão também, nada é firme nessas áreas, né? Mas atualmente ele é denominado Centauros, né? Que orbitam entre Saturno e Urano. E parece que ele não é o único, existem outros também. Mas ele já foi considerado, inclusive, a possibilidade de ser um planeta também do sistema solar, seria o 10º planeta. E provavelmente se discutiu também muito nos anos 90, mais ou menos, né? Muito sobre a possibilidade dele ser o regente do signo de Virgem, que divide Mercúrio, né? Com Gêmeos, né? Ou do signo de Sagitário, até pela forma dele, que é um centauro, metade homem, metade cavalo. Bom, seja como for, né, a gente conhece, é um planeta que ainda não é muito conhecido no sentido assim do impacto que ele pode estar causando dentro da astrologia. O primeiro retorno que a gente vai ver o ciclo completo é agora, né, está acontecendo agora, né. E o curioso também é que esse ciclo dele, né, esse retorno de Áries vai cair justamente em cima do Quiron, do mapa do Brasil, da independência do Brasil, que também está em Áries, né? Ele tem uma órbita muito esdrúxula, muito diferente. Ele orbita, como eu falei, entre o Saturno e o Urano, né? Essas figuras também são interessantes na mitologia, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas assim, ele tende mais para o lado de Saturno do que de Urano, nesse processo que ele vai e volta e trabalha nessas duas órbitas aí. Guarda similaridades com Saturno, né? Porque Saturno dentro da mitologia, é o pai de Quiron. E o próprio nascimento dele se dá de formas muito interessantes para que a gente entenda o cerne, né? O que é a simbologia dele. O símbolo de Quiron é como se fosse uma chave, tá aí no início do nosso vídeo, tá? É como se ele abrisse alguma porta. E que porta é essa que ele abre?
como eu falei antes, ele está entre Saturno e Urano, né? Então ele abre essa porta do mundo real, da realidade material, concreta, que é representada por Saturno, o último planeta visível, tá? E Urano, que é o transcendental. Urano, quando é descoberto na época da Revolução Francesa, século XVIII, né? Na verdade, Urano ele dobra o tamanho do sistema solar. O último planeta visível era Saturno. Quando ele é descoberto, Urano, a distância de Saturno para Urano é a mesma de Saturno para o Sol. Então ele dobra esse sistema solar de tamanho. Tá? E qual é a mitologia por trás, né, do Quiron? Quiron, ele é filho de Cronos, de Saturno. Cronos já tem uma história com Urano. Cronos, Saturno, é filho de Urano. Né? E que era aquela mesma história que Urano, casado com Geia, e come os filhos, até que Saturno é aquele que para isso daí, né? Corta os testículos do pai, e dos testículos no mar vai nascer a deusa Vênus, enfim, tem uma série de simbologias aí embutidas, mas Saturno mostra o limite de Urano, né? E o interessante é que, então, portanto, Saturno, ele nasce do casamento de um deus aéreo, né, como Uranus, com a deusa Terra. Ele é terroso, ele é citônico, ele é um titã. E como todos os titãs, ele tem defeitos, ele não está completo, ele não é uma obra acabada. Ele tem, né, questões de fracassos, de dificuldades, de defeitos, né? E aonde Saturno no nosso mapa está, é aonde a gente tem que trabalhar duro para conseguir alguma coisa. É sempre aquele ponto nosso que é mais falho, que a gente precisa trabalhar o tempo todo, tá? Bom, e aí quem é a mãe, né? A mãe é uma ninfa, Filira. Saturno se apaixona por Filira, ele era casado com Reia, e ele se apaixona por Filira e sai atrás dela, só que ela, para fugir dele, se transforma numa égua, e ele se transforma então num cavalo para ir atrás dela. Consumam o ato, né? E nasce, depois do tempo aí, nasce Quiron, metade homem, metade cavalo. Então Quiron, ele é um desajeitado, ele é um desajustado, porque ele nasce de um estupro, né? Ele é abandonado pela mãe, porque a mãe, quando vê a figura dele, não quer criá-lo, né? E ela vai aos deuses e pede que os deuses a transformem numa árvore. Essa árvore que ela é transformada é a tilha, que é uma árvore muito comum na Europa, e da onde se faz chá, né, das folhas e das flores, se faz chá para tudo, né? O chá da tilha é muito usado, dizem que reduz a ansiedade, alivia febre, pressão arterial também ele diminui, elimina líquidos do corpo, ajuda a acalmar o estômago, porque essa é a colocação dela quando ela chega para os deuses, que ela ficava enjoada só em olhar para a figura do Quiron, tá? E aí então já tem uma vertente do Quiron, que a gente vai falar também daqui a pouco, que é a cura, né? O médico, tá? Bom, Quiron nasce então já abandonado por pai e mãe, né? O pai pela impossibilidade de criá-lo, e aí quem vai criar o Quiron, quem vai se associar ao Quiron, vai ser o deus Apolo, que é um deus também multifacetado, é o deus da música, da sabedoria, da beleza, da medicina, né? E ensina muitas coisas para ele. Quiron vai viver numa caverna, né? Numa gruta no Monte Pelion, e lá ele vai também ser o tutor, né? O professor de muitos heróis, como Aquiles, Asclépio, né? O próprio Hércules, tá? Bom, então, o Quiron tem uma história interessante com o Hércules, principalmente, né? As características que o Quiron traz é sabedoria, paciência, é o domínio do espírito, né? Sobre a sua escuridão interior, porque para a gente ter essa ideia de como ele nasceu, como é que foi essa vida dele aí. Mas Quiron também, pela sua própria questão astronômica, ele é um outsider. Além dele ser um desajustado, porque ele não é nem homem, nem cavalo, né? Ele é interessante porque os centauros, na época, o que se conta que já existiam os centauros, né? Eles eram extremamente grosseiros, né? Rudes mesmo. E o Quiron tem uma educação dada pelo deus Apolo, nada menos, né? E com isso ele vai ter toda uma desenvoltura intelectual que não vai encontrar par entre os outros centauros.
mas também não vai encontrar par entre os homens. Então, ele acaba entre os deuses, porque ele não é um deus, apesar de ter nascido, né, de Saturno, tá? Então, mas ele tem a imortalidade dos deuses, mas ele é um semideus aí também. Bom, concluindo, ele é um outsider, porque essa questão dele não pertencer ao sistema solar, dele ter sido capturado e que um momento ele vai partir, talvez lá pelo ano 4000, alguma coisa assim, então ele não é daqui, ele é um forasteiro também. E essa é uma característica também que traz, né, o Quiron, desse desajuste, dele ser o outsider, né? Onde o Quiron está no nosso mapa é onde a gente se sente meio inadaptado, estranho, né? Onde a gente não se encaixa muito bem nas coisas, tá? Mas ele guarda muitas similaridades com seu pai Saturno, tá? Que, como eu falei antes, é uma criatura citônica e tudo, e vai dar, né, ao próprio Quiron essa sintonia com a sabedoria da natureza, essa sintonia com a sabedoria do próprio corpo, tá? Enquanto Saturno e Quiron, né, todos os dois trabalham com limites, inseguranças, sensações de inadequação, tá? Mas Saturno representa aonde a gente veio para desenvolver e para trabalhar. É onde a gente veio para dar duro para conseguir alguma coisa, né? Onde ele está no mapa. Já Quiron, ele tem uma ferida, né, na sua realidade física, porque eu não contei essa parte, né? Ele, numa brincadeira ou numa situação lá com Hércules, ele se fere com uma das lanças do Hércules que ele mesmo tinha feito, né, com o veneno da hidra, né? E ele causa uma ferida na coxa dele, uma ferida que dói muito, mas que não tem cura, né? Porque ele fez um veneno justamente para ninguém conseguir ter um anticorpo, não, um soro, né? Um remédio para curar aquela dor ali. Tá? Então, Quiron, ele mostra também o nosso desconforto. Mas, então, como eu estava falando, diferente de Saturno, aonde Quiron está, é onde a gente, por mais que a gente tente, a gente se especializa, se torna verdadeiros mestres naquilo, tá? De acordo com o signo e casa do nosso mapa, né? É onde a gente não consegue ser bom pra gente mesmo, a gente não cura a nossa própria ferida. A gente cura a ferida do outro, mas não cura a sua própria ferida. Mas isso é interessante, né? Porque dá uma noção da humanidade do Quiron. Porque o Quiron, ele é aquele personagem que nos faz mais humildes, né? Traz pra gente a humanidade. A gente não é Deus, a gente não pode tudo, né? A gente, na verdade, tem o nosso limite. Então é isso que o Quiron nos traz, essa nossa humanidade. E no momento, o Quiron, como eu falei, ele está no signo de Áries. Então, que ferida seria essa que o Quiron traz, né? Quando a gente tem o Quiron em Áries, a gente duvida, né? A gente duvida muito do nosso direito à vida. A gente tem dificuldade de se afirmar. Tem a dificuldade, muitas vezes, da iniciativa também. O Quiron, né, o signo de Áries é um signo que vai para frente, que anda, independente da situação. Áries é um signo que vai em frente, é Marte, ele vai, né? Da maneira que ele for, do jeito que for, não importa, mas ele não fica parado, ele vai, né? Mas Quiron é retraído, Quiron fecha isso, né? Quiron, na verdade, se retrai, a ferida tá ali, e onde você tem uma ferida, você protege, você não quer que doa aquela ferida, tá? Então, na verdade, esse guerreiro, quando ele está, né, o Marte é o guerreiro, né, quando ele está em Quiron, perdão, quando ele está em Áries, né, a gente não vai se sentir guerreiro, né? A gente vai se sentir o contrário, vulnerável, hesitante, inseguro, com falta de confiança na gente mesmo. E na verdade, essa reclusão formada por essa ferida faz com que a gente perceba que a gente precisa redirecionar as nossas energias, né, para a profundidade da nossa alma. A gente vai se mover, né, nas situações, nas coisas do Quiron em Áries, né, não como adversário do outro. Tá? Isso é que é o interessante dessa compreensão
do Quirón em Áries, né? A gente não vai travar qualquer batalha. Na verdade, você vai precisar ter um foco muito claro, né? E Quirón em Áries vai fazer isso, né? Para você honrar os que vieram antes de nós, né? Relembrar. Então, o Quirón em Áries, ele tem muito a ver com honrar, porque ele, na órbita que o Quirón faz no céu, ele, já falei, são 50 anos, mas ele passa mais tempo em 2 signos, Peixes e Áries. Peixes, a finitude, né, o final das coisas, a espiritualidade, enquanto que Áries, né, é o nascimento, é o rompimento, o surgimento de uma nova vida, né, de uma individualização. Enquanto Peixe está ligado ao mar, à universalidade das coisas, Áries, né, o seu oposto, vai estar ligado à individualização das coisas. Tá? Então, uma das questões relativas a Quirón em Áries, né, é como se você tivesse, né, o poder de transformar energias negativas, tudo, né, do passado, né, e trazer para iniciar novas trajetórias. Então, o Quirón em Áries, ele precisa da integridade, de reconstruir a nossa integridade. Nenhum pedaço de nós pode estar fora disso. Então, o que o Quirón em Áries faz? Ele faz com que a gente reconheça as nossas inseguranças, as nossas fraquezas, os nossos medos, tá? As nossas incongruências, né? Para que a gente possa reconhecer, jogar luz em cada uma dessas situações de raiva ou medo que a gente tem, né? Para que a gente incorpore ela e siga adiante. Tá? Então, dentro de nós não está apenas a história das vitórias dos que nos antecederam, mas também dos seus medos, das suas derrotas, das suas dificuldades, dos seus fracassos. Tá? Então, a chave que Quirón abre no signo de Áries é como se fosse um renascimento mesmo. Né? Você vai ter que reconquistar, rever o que é valor para você. Né? Abrir mão de pensamentos negativos, né? Você tem que voltar a ter confiança em você, sem se perder na dimensão dessa confiança aí também e achar que tudo está resolvido. Eu penso, né, que nesse sentido aí, que o Quirón está em Áries, ele nos dá a oportunidade para que a gente possa trabalhar as nossas feridas. Para que a gente possa olhar e aceitar essas nossas falhas. Tá? E é muito interessante que aí vem várias coisas, né? A questão mesmo do machismo, né? Da masculinidade tóxica, porque Marte é o que identifica essa virilidade, essa masculinidade. A gente nunca ouviu tantos discursos de ódio atualmente, sempre negando o direito do outro, do fraquejar, do ser, né? Bom, a gente tem um presidente que fala isso o tempo todo, né? Então, assim, da gente poder assumir os nossos sentimentos mais tristes, né? As nossas inseguranças internas, tá? É como se a gente tivesse uma oportunidade que o céu está nos dando agora, justamente de reconhecer, né? De encontrar essas nossas sombras e trazê-las para a luz, tá? Raiva, vergonha, tudo isso estaria dentro desse papel do que o Quirón está oferecendo. E é muito interessante que nos mapas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Tanto do ano astrológico como dentro do mapa do Brasil, acho que no mapa do Brasil especialmente, eu vou falar disso, a gente vai trabalhar muito o nosso complexo de vira-lata, né? Então a gente está vivendo um momento que é muito triste, com muitas mortes, com muitas dificuldades, mas eu acho que o sentido disso é que a gente realmente possa caminhar todos juntos. Ou seja, não adianta eu tocar na sua ferida e ficar com o dedo lá, né, machucando, porque eu também tenho a minha própria ferida. Então é importante que cada um cure, né, ajude o outro a curar suas feridas para que todos possam, né, nós possamos andar, né, sararmos todos e continuarmos caminhando. Bom, vamos lá para os mapas que eu levantei para vocês? Espera aí.